abrirem as suas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 14. Mantenha a sua Bíblia aberta no capítulo 14. Nós vamos recorrer à leitura que está nos versículos de número 22 a 26. Diz assim a palavra de Deus. E enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e lhes disse: Tomai, isto é o meu corpo. A seguir, tomou Jesus um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos e todos beberam dele. Então lhes disse: Isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo, jamais beberei do fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo no reino de Deus. Tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Oremos. Senhor, nós estamos com a tua palavra diante de nós e rogamos que o teu Espírito Santo fale pela palavra, somente pela palavra, aos nossos corações. Que o nome de Cristo seja exaltado nesta noite. Amém. Irmãos, há algo profundamente marcante nas refeições que são preparadas pelas nossas avós. Não é mesmo? Porque quando a gente vai comer na casa da avó, é mais do que um alimento que a gente toma. Os avós normalmente são os reservatórios da nossa memória familiar. E então, quando a gente vai para a casa da avó, a gente tem aquela experiência muito rica de família. Eu lembro bem, com muito carinho, das refeições que eu tomava na casa da avó da minha esposa, Dona Zefa. Eu ia falar da minha avó Santina, mas eu pensei na Dona Zefa. Porque ela fazia uma feijoada, gente, como poucas, viu? Eu não sei. Tem gente que não gosta de feijoada, mas vai entender, né? Certo que gosta de jiló. Mas era uma feijoada gostosa. E ela reunia lá na casa dela os seus muitos filhos, seus muitos netos e os agregados dos netos. Eu era um dos agregados dos netos. E chegava lá e eu gostava, e era bom. E era um tempo assim muito especial, porque além de uma mesa farta, a gente tinha um senso muito grande de comunhão, a família reunida, contava histórias e a gente dava risadas, e um senso de acolhimento muito grande, e era muito bom. Feijoada da Dona Zefa, para mim, era mais do que comida, era comunhão, era coisa de família. E nas Escrituras, de modo assim muito especial, Deus, na bondade dele, provê o nosso sustento, de modo que a nossa refeição se torna também um espaço muito rico de comunhão. Não só a comunhão que a gente tem uns com os outros à mesa, mas a comunhão que a gente desfruta com o próprio Deus. Nesta série de estudos que temos feito aqui, o pastor Daniel propôs para a gente tem refletido sobre o alimento nas Escrituras como um sinal da providência divina. Quer dizer, é um sinal do cuidado e do amor paternal de Deus para conosco, para com seus filhos. Jesus nos ensinou a orar agradecendo pão, agradecendo o alimento, pão de cada dia. O Salmo 104 é um dos salmos mais lindos da providência de Deus, porque ele nos ensina que Deus alimenta todas as criaturas. E com isso, nós somos lembrados que tudo que chega à nossa mesa vem pelas mãos de Deus. Desde o maná no deserto, ao cordeiro pascal, o alimento
é uma expressão da bondade, do cuidado amoroso e paternal de Deus, que não apenas supre as nossas necessidades, mas por meio desses alimentos também representa a dádiva da salvação, presente de Deus, o amor de Deus. Então, na medida em que a gente pensa nessa passagem que a gente leu aqui, dos versos 22 a 26, capítulo 14 de Marcos, eu quero pensar com vocês sobre esse que foi um dos momentos mais profundos do ministério de Jesus. Algo que Jesus legou não só aos seus apóstolos, mas com esta mesa posta aqui diante de nós, a todos os seus discípulos, a todos os seus filhos. Então lembra como foi a história? A gente tem ela registrada nos evangelhos, aqui em Marcos também, a partir do capítulo 14. Na noite em que Jesus foi preso, ele mesmo preparou uma refeição, uma mesa, por meio dos seus discípulos. E ele ressignificou a refeição da Páscoa que eles tomavam. Quando ele toma o pão e o cálice, ele revela que a morte dele iminente era a inauguração de uma nova aliança, um novo êxodo, uma nova libertação, uma nova promessa de que o povo dele vai para uma cidade santa, celestial. E ele convidou então para tomar parte dessa mesa, em sua memória, todos quantos creem nele. Isso é uma promessa que ele faz, inclusive, de que ele não só estaria conosco em espírito, mas que um dia ele se sentaria pessoalmente nessa mesa novamente, lá no reino do seu Pai, conforme as palavras que nós lemos aqui. Eu queria que a gente tentasse voltar para aquele momento, no cenáculo, no dia em que o Senhor Jesus Cristo toma essa refeição, em que ele se alimenta junto dos seus discípulos. A cena da última ceia acontece no rito da Páscoa judaica, o Seder Pascual. Ele foi celebrado em Jerusalém. Aliás, só podia ser celebrado na cidade de Jerusalém. Era a festa dos pães ázimos, ou dos pães asmos, ou dos pães sem fermento. É uma quinta-feira, dia 14 do mês de Nissan. Este é o dia em que, na festa da Páscoa, os cordeiros pascais eram imolados, eram sacrificados. Um para cada família, ou um para cada grupo. Quando as famílias eram pequenas, eles se juntavam em alguns lares para comerem juntos esse cordeiro pascal. Um historiador da história da igreja, do período do Senhor Jesus Cristo mesmo, um pouquinho posterior, Flávio Josefo, ele dá conta que era uma grande multidão de pessoas, segundo os cálculos dele, mais de 2 milhões de pessoas que chegavam a se reunir naquela cidade de Jerusalém durante os dias da Páscoa. E ainda que esse pareça um número bastante exagerado, o fato é que havia uma miríade de pessoas, uma multidão de pessoas que iam para aquele local, para a cidade de Jerusalém, para a festa da Páscoa, uma das principais festas do povo de Deus. Era uma festa de peregrinação. Então, a cidade de Jerusalém estava repleta de gente. As pessoas se reuniam nas casas. As pessoas eram ensinadas a exercer a hospitalidade. Elas preparavam quartos adicionais nas suas casas para receberem os viajantes, os peregrinos, e prepararem esta refeição pascal. Quando a gente chega no comecinho do capítulo 14 aqui do nosso texto, nós aprendemos que as autoridades religiosas, os fariseus, alguns dos escribas, que detestavam o Senhor Jesus Cristo, eles já haviam decidido lá no seu coração que matariam Jesus. Eles tinham ódio dele. Mas, mais do que isso, tente para isso. Jesus não apenas sabia desse ódio consumado que alguns desses líderes tinham para com ele, mas ele foi para aquele lugar onde ele sabia que seria objeto desse ódio, o objeto desse ataque, o objeto dessa agressão, o objeto dessa violência, e ele foi mesmo assim. Ele sabia que seria castigado, ele sabia que seria crucificado. Ele toma a decisão de ir para Jerusalém. E ele desejou
profundamente estar junto dos seus discípulos, junto dos seus apóstolos, e de ter esta refeição com eles, de sentar-se à mesa com eles. Eu não sei você, mas há algumas coisas que acontecem na experiência da gente que tiram o apetite da gente. Você já se viu numa situação assim? Em que alguma notícia muito grave chega, talvez perto de um momento de refeição, você sente aquela gastura e você já não tem mais vontade de comer? Tem coisas que roubam a alegria da gente, que roubam o ânimo, que roubam o apetite e que faz com que a gente até rejeite a comida. Eu não quero mais isso, não faz mais sentido, eu não estou mais com vontade de estar aqui. Mas com Jesus não foi assim. Jesus quer tomar essa refeição. Mais do que isso, ele a antecipa, ele prepara essa refeição, ele vai à frente, ele organiza essa refeição especial e ele quer desfrutar desse tempo de comunhão com seus discípulos. Ele não é uma vítima de uma trama assassina contra ele, mas ele está em absoluto controle de tudo quanto acontece. Ele determina como as coisas vão acontecer e no tempo que elas vão acontecer. Jesus, como o mestre, quer dizer, Rabi, que conduzia aquele pequeno grupo de discípulos, eles formavam, assim, uma espécie de família espiritual de Jesus. Ele envia 2 deles, com instruções específicas para o local onde eles deveriam jantar. Interessante. Ele vai dizer que eles verão um homem carregando água, eles devem seguir esse homem, conversar com ele, e então esse homem é que vai ceder o local onde eles tomariam a refeição. Algo bastante incomum, a propósito, porque normalmente quem carregava água eram as mulheres. E tudo indica que os preparativos já haviam sido organizados antecipadamente por Jesus. Ele vai para um local onde há uma sala espaçosa, no andar superior, já mobiliada, com os leitos e com as mesas, para que os discípulos ali preparassem a refeição. Agora, veja só, essas mesas não são como as nossas mesas. Elas são mesas bem baixinhas, normalmente em formato de U. E os tapetes, elas não têm cadeiras, mas há tapetes que ficam ali ao redor da mesa, tapetes individuais. E as pessoas que vão assentar-se para tomar aquela refeição, elas sentam-se no chão e por vezes elas deitam-se no chão apoiando o cotovelo no chão, enquanto com a outra mão elas apanhavam os alimentos que eram colocados na mesa. Entende? Era assim. A refeição tinha que ser preparada ao modelo Pascal. Cordeiro precisava estar presente, ervas amargas, pão sem fermento e os cálices de vinho. E havia uma ordem litúrgica bem detalhada para que esta refeição acontecesse. Havia um primeiro cálice de vinho que era servido e uma bênção era pronunciada. Então, normalmente, a pessoa mais jovem do local, uma criança, ela fazia a pergunta para o anfitrião e dizia: o que aconteceu de especial nessa noite? Por que esta noite é mais especial do que as outras? Então o anfitrião ele passava a explicar o que aconteceu lá nos dias de Moisés, no dia do Êxodo, no dia em que Deus havia prometido que livraria o seu povo da mão dos egípcios. Do dia em que o cordeiro pascal foi imolado e seu sangue foi aspergido sobre os umbrais das portas. E que as pessoas precisaram se reunir nos seus lares e comer aquela última refeição apressadamente, com os seus pães sem fermento, com as suas ervas amargas. Esse relato, então, ele era repetido, de modo que, naquela tradição oral, aquelas crianças, aquela família, aquela comunidade, aquela sociedade da aliança era informada de como Deus salvou o seu povo. Normalmente, as pessoas não andavam com um texto bíblico debaixo do braço, como nós temos hoje em dia. Era assim que as histórias eram contadas. Elas eram quase que reencenadas, de modo que as pessoas eram transportadas para aquele momento e experimentavam na refeição a mesma refeição que centenas de anos antes
aqueles irmãos do passado, quer dizer, os seus antepassados haviam tomado. E assim eles experimentam o mesmo tipo de alimento que os transporta de volta para aquele momento. Então, os salmos eram cantados, normalmente os salmos de aleluia, salmos 113, 114 até o 118, normalmente eram cantados nesse momento. Há um segundo cálice de vinho, mais explicação, e depois eram feitas as bênçãos, a distribuição do pão sem fermento, acompanhada das ervas amargas, das pastas, das frutas, tudo com um significado muito simbólico relacionado à opressão do povo lá no Egito. E a refeição principal era o cordeiro pascal. Um terceiro cálice era servido, mais salmos eram cantados. E por fim, o último cálice, até que o Salmo 115 a 118 era entoado e encerrava o jantar. E Jesus, então, ele segue exatamente essa estrutura. A estrutura tradicional da alimentação pascal. Mas agora, nesta reunião, ele vai conferir à Páscoa um novo significado. A ceia do Senhor, naquele momento, ela emerge da Páscoa como um novo memorial para todo o povo de Deus. Ela é chamada de Eucaristia. É interessante porque essa palavra ela é traduzida exatamente do texto que está aqui no verso 23, quando o evangelista nos diz que ele deu graças, e tendo dado graças, a palavra Eucaristia é uma transliteração da palavra grega que significa dar graças. Quando você ouvir a palavra Eucaristia, esta palavra significa isto, dar graças. É isso que significa Eucaristia, dar graças. E nesta ação de graças, a obra de Jesus é celebrada. A obra de Jesus em nosso favor, a obra de redenção de Jesus. O que ele vai fazer? Ele vai interpretar os elementos: o pão, o vinho, a luz do sacrifício iminente. Quer dizer, ele está apenas a algumas horas de ser entregue às autoridades. Ele vai apanhar, então, este acervo todo, né, de realidades que estão ali acontecendo naquele momento e oferecer uma nova interpretação para aqueles elementos. Jesus toma aquele pão, diz o texto. Eles comiam aquela refeição. Agora imagine a cena. Todos ali deitados, em volta daquela mesa, reclinados, literalmente. Jesus apanha aquele pão, ele quebra aquele pão. Quebra pão. Não é parecido com o nosso pãozinho francês que a gente tem hoje, né? Com aquela baguete francesa, não é? Comprida. É um pão diferente. É um pão que parece mais um pouquinho com aquele nosso pão sírio, né? Ele é um pouco mais durinho, ele não tem fermento. Ele quebra, ele parte aquele pão. Ele começa a distribuir os pedaços daquele pão para os seus discípulos. Ele toma esse pão, ele abençoa o alimento. Ele ora em gratidão a Deus, abençoando o alimento. E aí ele diz: isto é o meu corpo. Isto é o meu corpo. Sabe, há algo muito tocante nesta palavra de Jesus. Quando ele declara que aquele pedaço de pão que os discípulos estavam colocando na boca, estavam alimentando-se com ele, que aquilo representava o corpo do Senhor Jesus Cristo. Ele está dizendo com isso que o corpo dele, que o ser dele, que a pessoa dele estavam sendo entregues. Quer dizer, ele estava entregando-se a si mesmo de modo completo, de modo definitivo, de modo cabal. Os seus discípulos, este meu corpo, este meu corpo. Você sabe que na Idade Média, teólogos passaram a discutir essa passagem, não é? E eles, apegados ao texto, quando o texto diz este é o meu corpo,
desenvolveram uma doutrina que sugeria que havia um milagre nos elementos que transformava os elementos no próprio corpo de Cristo. Esses teólogos medievais chamaram, né, este milagre, que assim eles reputavam, de transubstanciação. E chega a Reforma, esse assunto é mais uma vez discutido pelos reformadores, e Martinho Lutero, um deles, ele vai discordar dessa posição e ele vai dizer, não, na verdade o corpo e o sangue de Cristo, eles estão presentes na espécie do pão e do vinho, mas não estão totalmente confinados nele. E então ele vai dizer que por causa dessa presença do corpo e do sangue de Cristo nos elementos, há uma consubstanciação com os elementos. Mas a verdade, gente, é que quando Jesus fala assim, este meu corpo, o ponto não é tanto o elemento, mas é o próprio corpo do Senhor Jesus Cristo. Imagine a cena, ele está literalmente segurando o pão na frente deles. E ele está dizendo que ele está doando de si mesmo, que ele está entregando a si mesmo, que ele está entregando o seu ser por completo em favor dos seus discípulos. Com essas palavras, Jesus está ensinando aos seus discípulos que nessa nova aliança, quando eles creem em Jesus, quando eles se reúnem junto de outros discípulos para essa refeição cerimonial, eles estão recebendo o próprio Cristo. Recebem pela fé a oferta de Jesus, que Jesus faz de si mesmo. E com isso, aliás, participam das bênçãos que esta fé produz na vida cristã. Os textos antigos das Escrituras já apontavam para o servo de Deus como um cordeiro, que seria ele mesmo a refeição pascal. Quando a gente vai lá para Isaías, capítulo 53, verso 7, a gente lê que o servo sofredor prometido por Deus, por meio do profeta, é apresentado como um cordeiro que é levado ao matadouro. Essa é uma linguagem que já aparece nas Escrituras, lá nos textos antigos, lá na boca dos profetas, dizendo que Jesus é a refeição pascal. E aí quando ele diz assim, tomai o meu corpo, tomai o meu corpo, ele está dizendo assim para os seus discípulos, recebam a minha vida em favor da sua vida. Recebam o meu corpo, o meu ser, em favor da sua alma. Recebam a minha graça. Recebam o meu amor, representado aqui neste corpo, neste pão. Recebam a minha salvação. Recebam. Quando Jesus dá a ordem e fala assim, tomai, o que ele está dizendo em outras palavras é recebam. Recebam aquilo que eu tenho para oferecer. E o que eu tenho para oferecer é a completude da minha vida. É tudo que eu sou, tudo que eu represento, eu entrego a vocês, ou em favor de vocês. Quando ele segue adiante, no verso 23, ele toma um cálice, possivelmente o último dos cálices, dos 4 cálices da Páscoa, e agora ele dá graças. O texto vai dizer que ele agradece. Ele agradece. Esse cálice, ele representava a redenção do Egito. E agora ele se torna o símbolo de uma redenção ainda maior, selada no sangue, sangue da nova aliança. E Jesus está dizendo assim para eles, olha, eu vou derramar minha vida. Você sabe, na Escritura, sangue e vida são uma coisa só. Uma coisa só. Quando a Escritura fala do sangue, a Escritura está falando da vida. E quando Jesus apanha o fruto da videira e diz que aquele fruto da videira simboliza o seu sangue, o que ele está dizendo é que ele simboliza a sua vida. E se ele derrama o seu sangue, ele derrama a sua vida. E é precisamente isso que ele faz. Ele vai derramar a sua vida em favor de pecadores, para salvar pecadores. E o texto vai dizer que ele vai derramar essa vida, no verso 24, em favor de muitos. É derramada em favor de muitos. Quer dizer, não é um sacrifício genérico.
que é dado para que os homens escolham ou não se desejam receber o que Jesus tem para oferecer. Não, é o sangue precioso de Jesus, derramado em favor de todos quantos ele veio buscar. Muitas pessoas, nem todas as pessoas receberão deste sangue, mas muitas receberão do sangue de Cristo. E quando ele toma esse fruto da videira e o identifica com o seu próprio sangue, o texto diz que ele, Eucaristia, ele dá graças. Dá graças. Sabe por quê? Porque ele sabe exatamente o que aquilo representa. E ele agradece ao Pai por isso. Ele agradece sabendo que aquele vinho, quer dizer, aquela bebida que agora os discípulos, naquele mesmo cálice, aliás, né, eles tomavam de um cálice só, passavam um paninho, limpavam aquele negócio e tomava cada um pouquinho daquele vinho. E com isso ele está dizendo que o sangue dele, representado ali naquele vinho, naquele fruto da videira, era derramado em favor de cada um dos discípulos dele. E ele agradece. Ele agradece porque isto é o cumprimento da vontade do Pai. Ele veio para este fim. Quer dizer, todas as ações do Senhor Jesus Cristo, naquela ceia, nos passos que anteciparam aquela ceia, e mais ainda naqueles que sucederão a ceia, quer dizer, tudo quanto Jesus faz é intencional. Jesus veio para cumprir uma missão e ele agora agradece porque sabe que está cumprindo a vontade do seu Pai. Ele agradece porque ele sabe que a sua vida preciosa, santa, será derramada para resgatar pecadores, gente perdida. E vai trazer essa gente perdida para um reino de amor, para uma nova realidade. Então, presta atenção nisso. Quando Jesus dá graças, ele está dando graças por você. Jesus está dando graças por você. Pecador. Dá graças. Ele agradece por você, pessoalmente, ao Pai. E aqui tem um ponto importante para a gente entender. Jesus, ele agradece, ele deu graças. Ele faz a Eucaristia. Mas os discípulos, por quem ele agradece, por quem ele entrega o seu corpo, por quem ele entrega o seu sangue, esses mesmos discípulos que estavam reclinados com ele naquela mesa, esses mesmos discípulos que desfrutavam daquele alimento que o Senhor Jesus Cristo oferecia, e mais do que isso, que desfrutavam do significado espiritual que Jesus conferia àquele alimento, esses mesmos discípulos, em algumas horas, haveriam de se escandalizar de Jesus. Eles haveriam de negar Jesus. Eles haveriam de fugir da presença dele. Eles haveriam de se acovardar diante da perseguição que Jesus enfrentaria. Eles abandonariam Jesus. Jesus sabe disto. Ele anuncia isto, gente. Ele fala isso para os discípulos dele. Vocês vão me abandonar. Aliás, imagine a tensão daquela ceia, porque alguns instantes antes ele já havia dito que um deles, quer dizer, um dos 12, haveria de traí-lo. Aquele que mete comigo a mão no prato, está comendo junto comigo, desfrutando desse mesmo pão, vai me trair. E mais do que isso, vocês que aqui estão e que estão se perguntando, será que sou eu, Senhor? Será que sou eu? Vocês todos, ele diz, haverão de se escandalizar de mim. E Jesus dá graças. Jesus dá graças. Sabe por quê? Porque essa ceia é para salvar pecadores. É só para pessoas espiritualmente quebradas e fracassadas. Só para pessoas que precisam ser salvas. O corpo e o sangue de Jesus é para quem precisa ser salvo. O apóstolo Paulo nos ensina em sua epístola aos Romanos, capítulo 5, verso 8, que Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores.
Ele vai dizer, aliás, nessa mesma passagem, um pouquinho antes, que quando nós éramos fracos, Cristo morreu por nós, morreu ao seu próprio tempo pelos ímpios. E com isso, o que nós aprendemos nessa passagem é que não há mérito, não há conquista em estarmos e participarmos desta mesa que aqui está, gente. Não é por mérito que nós somos convidados a participar dessa mesa. Não é por mérito que nós podemos tomar desse pão e desse cálice. Não é porque a gente faz por merecer, não é porque a gente é obediente, não é porque a gente frequenta os cultos, não é porque a gente canta ou porque a gente louva, não é por isto, não é porque a gente nasceu na igreja. É graça. Graça. Na ceia pascal, o alimento, desde os dias de Moisés, pelas gerações seguintes, o alimento, por si só, ele representava uma memória. Uma memória. Uma memória da redenção e das bênçãos advindas da redenção. Nesta ceia que nós temos, nós somos igualmente chamados a rememorar a nossa redenção e as bênçãos advindas dessa redenção. Nós fomos salvos, gente. Nós, os que cremos em Cristo, fomos salvos. Salvos de nós mesmos, salvos deste mundo, salvos do pecado, das contradições do coração, salvos do diabo. Salvos, redimidos, unidos agora em uma nova família, trazidos para o reino de amor de Deus, em Jesus Cristo, por um preço altíssimo. E aí, no verso 25, ele faz uma promessa solene, muito bonita. Ele está dizendo que ele vai preparar uma nova mesa para todos nós. Ele mesmo vai preparar uma nova mesa para todos nós. Ele está dizendo assim, gente, eu quero sentar com vocês de novo, para a gente ter uma refeição juntos. A gente comer tudo que uma refeição traz. A gente conversa, né? A gente tem alegrias, a gente tem comunhão. Eu quero isso mais uma vez, Jesus está dizendo. Ele está prometendo aqui que tem um banquete sendo preparado. E que ele vai receber pessoalmente cada um dos convidados dele para esse banquete. E ele até faz uma promessa, ele diz, olha, eu não tomarei mais novamente do fruto da videira, até que chegue esse dia. E com essas palavras, nós temos uma promessa. Quer dizer, Jesus está dizendo, esse dia vai chegar. Esse dia chegará e nós teremos uma festa, gente. Vai ser uma festa bonita, com muita comida, com muita bebida e com Deus mesmo junto de nós. É Ele quem prepara a mesa. Essa é a mesa de Deus que Ele prepara. E até que esse dia chegue, nós aguardamos, nós esperamos. Pela fé, nós voltamos ao cenáculo. Nós tomamos o pão, tomamos o cálice, nos juntamos aos outros discípulos, voltamos àquele cenáculo. Nós vemos o corpo e sangue de Cristo sendo apresentados por nós. Pela fé, a gente volta lá para o pé da cruz, onde o sangue é literalmente vertido, onde ele toca o chão, onde ele escorre. Nós vemos então essa vida vertida de Jesus em nosso lugar. Pela fé, nós testemunhamos a ressurreição. Somos fortalecidos nessa esperança. Pela fé, nós nos juntamos uns com os outros. Nós compartilhamos de uma mesma refeição que aponta para esse momento histórico, mas que também fala da refeição que um dia nós vamos tomar com o Cordeiro. E aí Jesus canta. Jesus canta junto com seus discípulos. Cântico de aleluias. Um momento solene que poderia ser marcado por muita tristeza, porque era tenso aquele momento. Ele é encerrado com leveza, com um cântico de aleluias, de louvor a Deus. Cântico é uma maneira de expressar louvor a Deus. Nos ensina que quando nós participamos da mesa de Deus,
Nós estamos em um ato de adoração. Jesus está fazendo isso. Ele cantou um hino junto com os discípulos. Aí ele foi para o Monte das Oliveiras. Eu queria concluir. Perguntar para você uma coisa. Você sabe quanto que custa o prato de comida mais caro que algum chefe de cozinha é capaz de fazer? Sabe quanto custa? Eu fui pesquisar, eu também não sabia, mas eu descobri que tem um prato de uma ova de peixe, um caviar do esturjão, que é pescado só lá na costa do Irã, e que o quilo dessa especiaria custa R$ 220 mil. R$ 220 mil. Uma pequena porção, então, preparada por um chefe especializado, pode custar aproximadamente 20 a 25 mil dólares, R$ 100 mil. Prato de comida. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Eu sei que os nossos diáconos compraram os elementos que a gente separa aqui. Não pagaram tão caro, nem pelo pão, nem pelo fruto da videira que aqui está. Mas isso aqui é muito mais caro. Isso aqui é muito mais caro. Isso aqui representa corpo e sangue, a vida de Jesus derramada por nós. O apóstolo Paulo vai dizer que Deus comprou com o sangue do seu filho. Comprou com o sangue do seu filho a nossa redenção. Valorize a ceia do Senhor. Entenda que ela representa a vida, a morte, a ressurreição. Tudo que isso envolve. O amor de Deus em Cristo. A redenção que nós temos em Cristo. A comunhão que nós desfrutamos em Cristo. E as promessas que nós temos em Cristo. Você que me ouve aqui, você que me ouve pela transmissão que a gente faz, se essa não é a sua realidade ainda, se você ainda não entregou o seu coração a Jesus, eu quero dizer para você que Ele prepara hoje mesmo, nesse momento, um tipo de refeição que pode satisfazer todas as ansiedades e necessidades da sua alma, para sempre. E Ele te chama hoje a participar desse pão, a participar desse sangue que Ele oferta de si mesmo para você. Não perca tempo. Venha ao banquete de Cristo. Junte-se à mesa do Pai. Ainda mais, você que é crente, entenda que por não ser mérito seu o ser convidado para esta mesa, então você não deve se abster dela. Valorize a ceia. Não deixe que o pecado te afaste da mesa do Senhor, mas faça com que a mesa do Senhor te afaste do pecado. Quer dizer, que seja a mesa do Senhor aquilo que te leva de joelhos diante do Pai para confessar os seus pecados, para se reconciliar com Ele, para se reconciliar com as pessoas que talvez você esteja apartado por alguma razão. Jesus se sentou com pessoas fracas. Jesus se sentou à mesa com traidores. Deu pão para essas pessoas. Pode ser que Deus esteja nos chamando, por meio dessa ceia maravilhosa, a restaurar vínculos. Vínculos quebrados com Ele mesmo. Vínculos quebrados com as pessoas do nosso convívio. Porque a mesa da comunhão é a mesa da reconciliação, gente. É a mesa da reconciliação. Por isso ela não é uma experiência individual, é uma experiência comunitária. Comunitária. Você olha para Cristo quando você toma dessa ceia, é verdade. Mas você também olha do lado. Imagina aquela disposição. É uma mesa em U. Fica todo mundo de frente para todo mundo. Todo mundo se vê.
sabe? Você então está tomando a mesma refeição que outros pecadores redimidos. Com isso, você está dizendo, nós compartilhamos do sangue, nós compartilhamos do corpo, nós compartilhamos aquilo que é mais caro para Deus. E isso faz de nós uma família. Isso junta, une a gente de uma maneira que não há outra igual na face dessa terra. Não há outra forma de ajuntamento dos homens. Não há outro tipo de sociedade. Não há outra forma de comunidade. Não há outro tipo de nicho de interesses que junte pessoas com um laço tão inquebrável, inquebrantável de amor do que a igreja, que é unida pelo corpo e pelo sangue de Cristo. Que a cada ceia como essa tenha a oportunidade de voltar àquele momento em que o Senhor Jesus Cristo oferece de si mesmo para nossa salvação. Eu lembro bem da feijoada da Dona Zé, cheiro gostoso, conversas, toda aquela comunhão em volta da mesa. E na ceia do Senhor nós temos um tipo de comunhão que é muito mais profunda. Ela também nos leva de volta para casa, para o lar. Nos lembra que nós somos, a quem nós pertencemos. Que essa mesa foi preparada pelo próprio Senhor Jesus. E ele serve isso com graça, serve de graça. Ele assegura que um dia nós estaremos com ele, não apenas em espírito, mas pessoalmente, face a face, quando ele vai tomar de novo do fruto da videira, junto com seu povo. Que ele nos abençoe, que ele encha o nosso coração de alegria quando nós tomamos essa refeição espiritual. Vamos orar. Senhor, nós te bendizemos por Jesus Cristo, pelo pão, pelo sangue de Cristo, representados nesses elementos, mais do que representados, ofertados para nossa salvação. Que o Senhor nos dê a alegria de, como igreja, desfrutarmos desse momento tão especial, tão cheio de significado, com gratidão nos nossos corações, para nossa edificação e para a glória de Cristo. Amém.